Olá! A equação de Schrödinger é uma das equações mais importantes da física quântica. O grande problema é como resolvê-la. É uma equação de difícil interpretação, difícil entendimento. Então, antes de começarmos a resolver a equação de Schrödinger ou mostrar os princípios que levaram à escritura dessa equação, nós vamos entender um pouco como ela é resolvida. Tá? Para entendermos isso, nós temos que voltar um pouco à física clássica, tá? Tentando resolver a equação da corda vibrante. A equação da corda vibrante é relacionada a uma corda presa em duas extremidades. Esta equação descreve o comportamento dessa corda quando ela se propaga no espaço e no tempo. Ela está relacionada a uma equação diferencial parcial de segunda ordem. Então, nós vamos entender como resolver essa equação da corda vibrante, tá? E a partir disso nós vamos tentar utilizar essas características observadas para a equação da corda vibrante e solucionar a equação de Schrödinger. Então, o objetivo dessa primeira parte da nossa matéria relacionada à equação de Schrödinger é tentar ver como resolver primeiro a equação da corda vibrante. Então vamos à nossa videoaula. Então hoje o nosso assunto é a equação da corda vibrante. Como eu falei, a equação da corda vibrante tem uma importância muito grande na solução da equação de Schrödinger. Então, quando vamos resolver a equação da corda vibrante, nós temos que olhar que ela está presa em suas extremidades. Uma extremidade em x igual a zero, que eu designei como origem do meu sistema, e outra extremidade em x igual a l. Esta onda se propaga com uma função que depende de x, que é o espaço unidimensional, porque essa corda vibra em uma dimensão, e t, que é a dimensão temporal, porque ela vai se propagar no espaço e no tempo. Então, fisicamente, eu tenho que escrever uma equação que descreva o movimento desta corda. E essa equação é uma equação diferencial parcial de segunda ordem, onde nós temos, do lado esquerdo, a derivada segunda da função u de x de t com relação à posição, e do lado direito, a derivada segunda da função de x de t, que é a função que descreve o movimento da corda com relação ao tempo, multiplicada por 1 sobre v ao quadrado, onde v é a velocidade de propagação desta onda. Então, quando observamos esta equação, para termos uma igualdade de unidades de um lado e do outro, nós temos esse fator 1 sobre v ao quadrado. Veja que essa expressão, essa função da equação de onda é bastante fundamental e ela também é usada em outros cursos que nós vimos, como é o caso de fenômenos eletromagnéticos, quando você vai resolver a equação de Maxwell e obter as equações de onda que regem todo o eletromagnetismo e a propagação de ondas eletromagnéticas. Então agora nós vamos atentar a essa solução que ela vai ser importante também na mecânica quântica, como eu falei, para obtermos a equação de Schrödinger. Então, o que acontece? Primeiro, esta solução não é de fácil solução. Você não consegue resolver essa equação diretamente, porque ela é uma equação diferencial parcial. Então, nós temos que desenvolver métodos para separar essa equação. Primeiro, se nós queremos ter uma solução física da equação, nós temos que determinar algum aspecto importante, que são as condições de contorno. Quais são as condições de contorno? As condições de contorno é que essa função tem que se anular em x igual a zero, e x igual a L, que é a distância que eu pus onde essa outra extremidade da corda está presa. Então, o que acontece? Essa função tem que se anular nessas duas extremidades. Então, se ela é uma
uma equação diferencial parcial, nós temos que escrever uma nova função, uma nova solução que consiga separar esta equação. Essa função u de x de t pode ser escrita como uma função que dependa apenas da posição e uma função que dependa apenas do tempo. Então, você consegue reescrever esta equação dessa forma. Então, o que nós fazemos é substituir esta nova função na equação e tentar fazer uma separação de variáveis. Quando nós fazemos essa separação de variáveis, o t se torna, a função t de t se torna constante para x. Então, do lado direito, do lado esquerdo da equação, desculpe, nós já podemos ter uma equação diferencial que dependa apenas de x, ou seja, uma equação diferencial que não é mais parcial. E temos do lado direito uma equação que depende apenas de t na parte diferencial multiplicado por x. Quando nós pegamos esses dois lados e dividimos por x de x e t de t, nós obtemos uma separação das equações. Quando nós obtemos essa separação das equações, o lado esquerdo é igual ao lado direito, e os dois lados podem ser igualados a uma constante que eu designo como k. A partir disso, nós temos as duas equações do movimento que vão reger o movimento dessa corda vibrante. O que nós temos que fazer agora é resolver essas duas equações diferenciais. E quando nós vamos resolver essas duas equações diferenciais, nós temos uma chamada constante k. O que nós vamos fazer com esta constante? Designar valores para ela, para termos as soluções matemáticas deste problema. Então, nós podemos ter três casos: k igual a zero, k maior que zero e k menor que zero. Então, o primeiro caso que nós vamos fazer é k igual a zero. Quando fazemos k igual a zero, nós recaímos em duas equações diferenciais para serem resolvidas. A derivada segunda da função posição com relação à própria variável x e a expressão de uma função que depende do tempo com relação à variável tempo. Se olharmos as duas equações, matematicamente elas são iguais. Então, a ideia agora é resolver essas duas equações. Então, como as funções em x e t são iguais, equações diferenciais para k igual a zero são iguais, então não preciso resolver as duas equações. Então, eu vou resolver apenas a equação com relação a x. Então, nós tínhamos que a derivada segunda da função x com relação à variável x era igual a zero. Então, essa equação é uma equação diferencial de segunda ordem e ela é igual a zero. Então, para resolver essa equação, eu trouxe um amigo aqui para resolver ela comigo, que é o Einstein. Então, ele vai me dar uma ajuda aqui a resolver essa equação. Então, todas as aulas que eu for dar, eu vou trazer alguém para me ajudar. Então, ele vai me ajudar e me inspirar a resolver essa equação. Então, quando eu tenho que x é igual a zero, nós vamos integrar uma vez. Nós obtemos uma equação de primeira ordem, onde a função x, derivada da função x com relação à variável x, é igual a uma constante. Então, se nós derivarmos essa expressão, ela voltará a ser zero e voltará a essa equação diferencial. Então, para obtermos a solução dessa equação diferencial, nós temos que integrar esta função mais uma vez. Então, vamos integrar essa função. Então, nós temos que a função x é igual a 1 integrado em dx. O que eu faço? Essa integral é indefinida, não sei os limites de integração. Eu não aplico as condições de contorno nesse caso a priori. Então, se eu integro desse lado, A1 é uma constante. Então, disso eu tenho que x, a função x com relação à variável x, vai ser igual a 1x, mais uma segunda constante que eu vou chamar de P. Então, agora eu tenho a solução dessa equação, da equação diferencial que nós tínhamos no começo.
tá? Então nós tínhamos a derivada segunda de x com relação à variável x, então agora nós temos a solução para essa equação. Essa é uma solução matemática da solução que nós chamamos de trivial. Então, no caso onde k igual a zero, é a solução mais simples desta equação diferencial, nós chamamos matematicamente solução trivial. Agora, será que ela tem interesse físico? Será que ela é só uma solução matemática? Isso nós temos que observar. Bom, então nós obtivemos a solução da equação para x, onde nós temos que essa equação tem a forma da equação de uma reta. Como a equação que depende do tempo é análoga, também ela é uma equação de uma reta. Tá? Então, já nesse primeiro momento, nós podemos olhar que ela não parece ser uma solução física do nosso problema. Tá? Veja que nós temos um movimento oscilatório. Só que antes nós temos que observar realmente quais as condições que nós temos para B2, A1 e B1. Então, as condições de contorno que nós temos é que essa função U se anula o quê? Nas duas extremidades, ou seja, em x igual a zero, que é a origem do nosso sistema, e em x igual a ela. E tem mais uma coisa importante, é que ela não se anula no tempo. Quando fazemos isso, então nossa condição de contorno está relacionada à posição. Então, que em x igual a zero ela se anula, e x igual a ela também se anula. Quando nós colocamos essas condições de contorno no nosso problema, nós simplesmente chegamos que as nossas constantes têm que ser nulas. Então isso basicamente mostra que essa equação não satisfaz fisicamente a solução do nosso problema. É uma solução matemática, a equação da reta, né, para os dois casos, né, para as duas equações, tanto para a dependência temporal como espacial. Nós temos que ela é uma equação de uma reta, então ela não descreve um movimento oscilatório ou periódico do nosso sistema. Tá? Então nós vimos o primeiro caso, onde k é igual a zero. Então nós solucionamos o caso para k igual a zero, então nós vamos agora para o segundo valor para essa constante, que é k maior que zero. Então quando temos k maior que zero, nós podemos fazer uma suposição que esse k pode ser escrito como uma nova constante kzinho ao quadrado, e o x de x pode ser substituído por um y de x. Então agora, fazendo essa substituição, nós temos esta equação diferencial para ser solucionada e resolver esse problema para k maior que zero. Então, o nosso segundo caso para esta equação diferencial, quando k é maior que zero, nós podemos, como visto, escrever a equação desta forma aqui. Dx menos um kzinho ao quadrado dy de x igual a zero. Isso para a função em x. Quando nós vamos resolver essa equação, nós temos que ter uma solução a qual a função que nós utilizaremos para resolver essa equação volte a ser a mesma função a menos de uma constante. A única função que satisfaz essa condição é a função exponencial. Então vamos supor que a nossa solução é uma exponencial de um alfa vezes x. Então essa é a suposição que nós faremos para resolver esta equação diferencial. Se a função de solução E na alfa x, se nós derivarmos E na alfa x, uma primeira vez, nós vamos ter alfa E na alfa x. Se derivarmos uma segunda vez essa expressão, derivada segunda, aí no caso nós temos E na alfa x dx, isso aqui vai nos fornecer alfa ao quadrado E na alfa x, e essa função E na alfa x é o nosso próprio y de x. Então isso aqui vai ser igual a alfa ao quadrado y de x. Então o que nós vamos fazer?
substituir isso na equação diferencial de segunda ordem para solucionarmos essa equação. Então, a equação diferencial que nós tínhamos que resolver é essa daqui. Derivada segunda de y de x com relação à variável x, menos a constante k ao quadrado y de x, isso aqui é igual a zero. Essa solução aqui, nós temos basicamente que esse dy de x dx é basicamente dado por uma constante alfa ao quadrado vezes a própria função e na alfa x, e isso aqui é igual a alfa ao quadrado y de x. Então, o que nós vamos fazer é substituir essa solução aqui. Quando nós fazemos essa substituição, nós temos alfa ao quadrado vezes o próprio y de x menos k ao quadrado y de x. Isto é igual a zero. Então, nós chegamos a esta solução aqui. Quando nós chegamos a essa solução, agora esse y de x, como ele é idêntico para os dois termos da equação, ele pode ser colocado em evidência. Então, nossa função y de x pode ser colocada em evidência. Então, nós temos que alfa ao quadrado menos k ao quadrado vezes y de x, isto é igual a zero. Então, y de x pode passar por segundo membro dividindo. Então, nós temos que alfa ao quadrado menos k ao quadrado igual a zero. Então, alfa ao quadrado igual a k ao quadrado. E quando tiramos a raiz quadrada de k, esse alfa é dado por mais ou menos k. Então, o que acontece é que a nossa solução que nós escrevemos, ou supomos para a nossa equação, era uma função dessa forma. Então, nós temos que esse alfa pode assumir valores positivos ou negativos de k. Então, nós podemos escrever a solução dessa equação diferencial como a soma do exponencial da raiz positiva e da raiz negativa. Então, nós podemos escrever isso como C1e na kx mais C2e na menos kx. Então, agora nós temos a solução para a equação diferencial em x. Resumindo o que nós vimos para a função em x, então nós temos a suposição da solução, a substituição na equação diferencial e o valor dado para o alfa. Então, nós temos que a solução da nossa equação diferencial é dada por uma exponencial crescente e uma exponencial decrescente. Matematicamente, isso é uma solução para a nossa equação diferencial, só que ainda não é uma solução física para o nosso problema, porque a solução física que nós temos para o nosso problema deve ser uma solução oscilatória. Só que neste caso ainda falta, como k é diferente de zero, ou seja, maior que zero, é necessário visualizar o que acontece quando temos a equação temporal neste sistema. Análogo ao caso trivial, nós temos que resolver a equação para t, neste caso, e observar como são essas soluções. Então, nós temos que a nossa equação diferencial para o tempo é dada desta forma aqui. A variação derivada simultânea de t menos a constante k vezes a velocidade de propagação da onda ao quadrado vezes o próprio t de t, isso é igual a zero. Então, essa é a nossa equação diferencial. O que eu posso fazer aqui? Algumas suposições. Esse k é uma constante. Eu posso supor que esse k pode ser escrito como uma nova constante gama ao quadrado. Quando eu substituo na equação, eu tenho uma equação da seguinte forma. Derivada segunda de t menos gama ao quadrado v ao quadrado t de t igual a zero. Tá? Então, eu tenho uma equação diferencial desta forma. Tá? O que eu posso fazer?
supor que esse gama vezes a velocidade ao quadrado pode ser escrito como uma constante k, sim, ao quadrado. Então a equação agora fica análoga à equação que nós obtivemos para o caso da função espacial para a função temporal. Tá? Então nós temos uma equação idêntica da forma matemática de ser resolvida. Tá? Então que agora nós vamos, como a gente já sabe a solução, não precisa resolver essa equação novamente. Certo? A única coisa que tem que mudar é esse k, que ele é uma constante também, mas pode assumir valores diferentes do k que nós obtivemos para a equação espacial. Só que isso não é importante para o nosso caso. Eu já descreverei o que será importante para este caso aqui. Então, como nós vimos para o caso da equação temporal, a solução dela tem a forma matemática idêntica à solução em x. Então, basicamente, também é uma solução em exponenciais crescentes e decrescentes, e ela não é uma solução oscilatória. Então, neste caso, nós temos uma solução matemática para o nosso problema da corda vibrante, mas ele não é uma solução física do nosso problema. Então, na aula de hoje, nós vimos os casos em que k é igual a zero e k é maior do que zero. Tá? Então, nós vimos esses dois casos de soluções da equação da corda vibrante. E na próxima aula veremos o terceiro caso, onde k é menor que zero. Então, para terminar essa aula, eu e meu amigo Einstein queremos nos despedir de vocês. Tchau e até a próxima videoaula.